Ok, então estamos iniciando a nossa aula, estamos em gravação. Então, boa noite, pessoal. Muito bem-vindos. E bem-vindos também a quem estiver ouvindo a gravação. E hoje nós temos, assim, a gratidão e a alegria de iniciarmos um novo capítulo. Então, hoje nós vamos iniciar no capítulo 20, que é um capítulo dedicado à visão da santidade. A gente até viu no capítulo anterior, no Alcançar a Paz, o quanto a paz está apenas no sistema de pensamento do Espírito Santo, que o ego é o oposto da paz, e esse capítulo, então, vai trazer mais sobre isso, sobre a visão da santidade, o que o Espírito Santo tem que está ao alcance, ao nosso alcance de entendermos, porque para conhecer mesmo só transcendendo essa limitação que a gente mesmo se colocou em consciência. Mas mesmo aqui no sonho, o Espírito Santo, ele tem a sua mensagem que ele pode nos passar para que nós, como tomadores de decisão, nós venhamos a estar cada vez mais cientes do quanto nós temos o poder de decisão em nós, e que esse poder de decisão é tudo que nos restou aqui no sonho, e o quanto não há razão de temer essa decisão, porque o ego ameaçou, dizendo que se nós escolhêssemos voltar para a mente ou voltar a Deus, nós seríamos castigados ou iríamos nos diluir diante de Deus. Então, fugimos da mente, nos escondemos num corpo, nos identificamos com o ego, e isso tudo porque na mente estávamos muito amedrontados com a crença de separação de Deus. Mas o Espírito Santo, ele quer nos agora passar essa mensagem da sua visão, do que ele conhece, e do que nós podemos aprender aqui para, através disso, sabermos escolher, e dessa vez escolher certo, escolher pela nossa mente certa, escolher pela mente do Espírito Santo ao invés do ego. E esse capítulo, então, vai tratar disso. Ele começa com a Semana Santa, que é a primeira parte, e só antes da gente iniciar mesmo, só falar um pouquinho, então, por que essa sessão é da Semana Santa. Como a gente vai ver na leitura, quando essa mensagem foi passada para Ellen, ela estava na semana no domingo de Ramos, que é um domingo que antecede a Páscoa, quando ela recebeu, e Jesus aproveitou, então, essa ocasião, esse período, para passar a mensagem de como que ele vê esse período de Páscoa. Então, nós vamos ler aqui como se estivéssemos vivenciando essa semana da Páscoa, iniciando, então, no Domingo de Ramos, que é simbolicamente a entrada de Jesus em Jerusalém, montado no jumento, e onde as pessoas colocavam os ramos para ele passar em cima, até a Sexta-feira Santa e a ressurreição no Domingo de Páscoa. Então, isso vai estar aqui, Jesus vai falar sobre isso, mas colocando uma nova visão. Por quê? Porque o cristianismo histórico, e o curso foi escrito especialmente para a cultura cristã, o cristianismo histórico tem uma data muito forte, principalmente em cima da crucificação da Sexta-feira Santa. E isso precisa ser corrigido, a culpa e a crença de pecado e a crença de que houve ataque, isso precisa ser corrigido, por isso que Jesus vai iniciar a sessão, e as próximas também, todas elas em cima da Páscoa. Então, só quis dar esse pequeno resumo, porque isso vai aparecer aqui na leitura, e agora nós estamos prontos, então vamos fazer a nossa entrega. Vou pedir para vocês, se puderem me acompanhar também, que nós podemos buscar a nossa concentração, baixar a nossa frequência vibracional, nossos
barulhos externos, pode ser através de uma respiração mais pausada, nos acomodar confortavelmente, isso para que possamos, nessa hora, entregar o melhor da nossa capacidade de aprender, que é uma aptidão que nós fizemos com a separação, para aprender a separação, para aprender a ideia falsa do ego, nós agora queremos colocar essa capacidade de aprender nas mãos do Espírito Santo, à disposição do Espírito Santo. Que ele nos guie nessa hora de estudo, através disso que nós lhe oferecemos, desta capacidade de aprendizagem. E assim, colocada então a meta, o Espírito Santo, que é o nosso condutor de estudo, ele que nos traz a mensagem, porque palavras em si são só símbolos de símbolos, e a compreensão, ela vem da mente, e o Espírito Santo está aqui para nos dar a sua mensagem. Então, só repetindo, então, para quem está chegando, nós estamos iniciando o capítulo 20, que é a visão da santidade, na primeira sessão, sessão 1, a Semana Santa. E ele começa justamente dizendo que esse é o Domingo de Ramos, a celebração da vitória e a aceitação da verdade. Então, a celebração da vitória, já se referindo à ressurreição, e a aceitação da verdade, onde Jesus nos prova que não há morte. Então, e o Domingo de Ramos, então, ele começa com essa programação, e Jesus justamente aproveitou esse período para passar essa mensagem aqui. Não passemos essa Semana Santa lamentando a crucificação do Filho de Deus, mas celebrando com felicidade a sua liberação. Então, como eu falei, no cristianismo histórico, essa é uma época onde o ego se aproveita muito para reverenciar o ato da morte de um inocente, que gerada por culpa dos pecadores. Então, e Jesus diz para nós não comemorarmos, então não, como ele diz, não passar a dar importância, então, para a crucificação, e sim celebrar com felicidade essa liberação, que é a ressurreição. Pois a Páscoa é o sinal da paz e não da dor. Então, a Páscoa é o que Jesus quis transmitir, ao permitir que o seu corpo deixasse de ser o instrumento de comunicação dele, ele o permitiu despedindo ou largando o corpo na cruz. Por que ele fez isso? Como em outra parte do curso ele diz, o último sacrifício inútil. Então, ele fez isso para nós termos um exemplo máximo de que nunca o ataque é justificado e que o irmão nunca pode nos atacar, porque aqueles crucificadores do corpo não atacaram a Jesus, ele não se sentiu atacado. E tanto é que não é ele que morreu, ele apenas deixou o seu instrumento de comunicação para trás naquela forma, como uma prova de amor, que nós não precisamos mais passar por isso. Como ele disse, é o último sacrifício inútil, ninguém precisa mais do sacrifício. Então, aquela crença equivocada que muitos carregam, e senão a gente não viria ao curso, se não fosse por dor, porque a gente não está satisfeito no mundo aqui, a gente vem com aquela ideia de sacrifício, de que tem que sofrer, e Jesus contradiz isso, porque a crucificação dele não foi isso. Por isso que ele diz que a Páscoa é um sinal de paz e não de dor. Ele sequer sofreu na cruz. Então, é um sinal de paz, um sinal que ele prova que o ataque nunca é justificado. Um Cristo abatido não tem significado.
Então, mostrar um Cristo ensanguentado na cruz não tem significado. Mas o Cristo ressuscitado vem a ser o símbolo do perdão do Filho de Deus a si mesmo, o sinal de que ele se considera curado e íntegro. O que acontece com a mente quando ela é curada e quando ela se vê novamente íntegra? Ela ressuscita do sonho de que ela estava vagando aqui nesse mundo, separado, individual, e ela volta a ter consciência completa de quem ela de fato é em Deus. Ela se lembra do Cristo. Por isso que o Cristo ressuscitado é o símbolo do perdão do Filho de Deus. Ele se perdoa por ter acreditado que ele se separou de Deus, o que de fato nunca aconteceu. Essa semana, ainda falando da Páscoa, né? Essa semana começa com ramos e termina com lírios, o sinal branco e santo de que o Filho de Deus é inocente. Então, mesmo no cristianismo histórico, a Páscoa, o domingo, é comemorado com lírios que são brancos, que é essa simbologia da inocência. Não permitas que nenhum sinal escuro de crucificação intervenha entre a jornada e o seu propósito, entre a aceitação da verdade e a sua expressão. Então, não permita que nenhum sinal escuro de crucificação. Isso serve para nós não crucificarmos a nenhum irmão e nem a nós mesmos, justificando um sentimento de que ou que somos vítimas ou sofredores, ou de que de alguma forma fomos atacados. Isso não se justifica, e por isso que Jesus faz esse apelo, que a gente tenha esse cuidado na mente para não permitir que nenhum sinal de crucificação, que nenhum pensamento de ataque ou de vitimez ou de assassinato venha e faça a guarida na nossa mente. O ego pode nos trazer esses pensamentos, sim, e ele nos trazer esses pensamentos, isso em si é a função dele mesmo, não é nenhum problema. Mas nós comprarmos e ficarmos com esses pensamentos, aí nós acabamos também pegando os efeitos que eles trazem consigo, os efeitos de sofrimento. Por isso que a gente fique, Jesus está fazendo esse apelo, que a gente fique muito atento, que não permita que a cada vez que nós nos percebermos com pensamentos escuros de crucificação, e pensamento escuro de crucificação é todo pensamento que não é de amor. Qualquer coisa que não é de amor, que se opõe ao amor, então é um pensamento escuro de crucificação, é um pensamento do ego. Que esse pensamento, então, não entre a jornada e o seu propósito. A jornada nós estamos fazendo aqui, que é a volta do reconhecimento de quem nós somos em Deus. O propósito é voltarmos a ter essa consciência, largar totalmente o sonho para trás e voltar a estar ciente do céu. Então, que nenhum pensamento de crucificação nos atrase nisso. Mas seguindo aqui no 2:3, essa semana nós celebramos vida, não morte. Então, mais uma vez, aos adoradores de morte, aos que amam se sentir os responsáveis pela crucificação de Jesus, essa semana não é para celebrar a morte, e sim a vida. A morte não faz parte, a Sexta-feira Santa não faz parte da expiação, só a ressurreição da mente, só o domingo de Páscoa. E nós honramos a perfeita pureza do Filho de Deus e não os seus pecados. Oferece ao teu irmão a dádiva de lírios, não a coroa de espinhos, a dádiva do amor e não a dádiva do medo. Dádiva do medo, todos nós conhecemos seus efeitos. Como eu disse, ninguém chegaria ao curso se já não tivesse experienciado a dádiva do medo. E nós não queremos mais isso. E por isso que Jesus nos pede para nós oferecermos ao irmão, assim como ele lá ofereceu aos crucificadores a dádiva do amor e não a dádiva do medo.
Estás ao lado do teu irmão, os espinhos em uma mão, em uma das mãos, e os lírios na outra, incerto quanto ao que vais dar. Jesus nos conhece, sabe o quanto nós temos uma tentação de ainda colocar a culpa no irmão, o quanto resistimos, às vezes, em aceitar a inocência no irmão, o quanto nós ainda queremos oferecer a coroa de espinhos ao irmão, ao invés dos lírios. E por isso que Jesus diz, nós ainda estamos incertos em o que nós deveríamos oferecer a ele. E Jesus apela agora e diz, une-te agora a mim e joga fora os espinhos, oferecendo lírios para substituí-los. Em todas as situações. Não há uma situação que justifique que eu ofereça uma coroa de espinhos ao meu irmão. Porque meu irmão ainda sou eu. Então, ainda é da minha mente. E o meu irmão é o Cristo inocente. Então, a ele se deve os lírios. O Márcio levantou a mão? Eu tinha feito um propósito de ficar quietinho hoje, Ing, mas eu não consigo. Eu vou desistir. Olha só, sabe o que eu sinto aqui na minha prática? Por que a gente tem tanta dificuldade de ver a inocência no irmão? Porque acontecia muito comigo aqui, de eu querer ver a inocência a partir do entendimento de que ele estava me fazendo mal, de que ele estava me fazendo sofrer. Então, eu olhava para o irmão e dizia que eu estava sentindo alguma coisa por conta de uma atitude que ele teve comigo. Até que chegou um momento que eu entendi, e estou praticando, né, isso que eu quero ver com você, se é por aí mesmo, que é assim, o Filho de Deus permanece intacto, é impossível que qualquer coisa alcance o Filho de Deus. Então, ver a inocência do irmão não é santificar a personalidade e trazer a culpa para mim. De tipo, eu tô querendo ver isso, eu tô buscando ver isso. Porque isso ainda eu sinto que nos leva para a pequenez e para o auto-ataque. Eu fico usando algo santo para me diminuir, para me colocar num lugar de que agora a culpa não tá lá fora, sou eu que tô querendo ver isso. E de uma certa forma mas eu não tô querendo ver isso para me atacar, e sim para purificar os meus pensamentos. E aí, desse lugar, fica simples e fácil ver a inocência do irmão, porque eu vou usar o irmão para lembrar que nada foi mudado a partir do que Deus criou. E é só isso. Não sei se faz sentido. Perfeito, até eu iria colocar agora, só para ir complementando o que você colocou, Márcio, a inocência, é óbvio que no comportamento, o irmão, e tanto nós mesmos também, muitas vezes somos erráticos. Então, mas o comportamento, ele não corresponde a quem nós de fato somos, assim como uma figura dentro do sonho não somos o nós, vamos fazer esse paralelo, nós acordados. Se num sonho eu ataco o irmão, quando eu acordo, eu não preciso ir lá me desculpar, porque eu não fiz isso de fato. Então, tudo dentro do sonho é sonho. Então, a inocência que Jesus pede aqui para oferecer os lírios e não os espinhos eu posso oferecer se eu quero dar realidade ao personagem do sonho. Mas o sonhador do sonho é inocente e a minha mente só vai saber que ela também não é um personagem do sonho, que ela não é vítima, que ela é inocente, se ela olhar para a mente do sonhador do sonho e não para o sonho, porque nós sempre nos identificamos com aquilo que nós vemos. Então, a inocência está em olhar através do que está aparecendo aqui. Então, usando o exemplo da crucificação, a inocência dos que o crucificaram, a inocência de Judas, a inocência de Pedro, a inocência dos romanos, estava em quem eles de fato são, na mente certa deles, na mente real, no Cristo que eles são. Então, aí está a inocência. E isso, Jesus está dizendo, dá essa dádiva, ao invés da dádiva dos espinhos, porque os espinhos é retrucar aqui no sonho e
continuar sendo aprisionados juntos, sofrer junto. E nós não queremos mais sofrer. Cansamos do sonho de sofrimento. Então, Ingrid, o que eu Então, tento, oi. baseado em tudo isso que você trouxe, o que eu tento fazer aqui na minha prática, né, é quando eu imagino que eu estou sentindo alguma coisa porque alguém parece ter feito outra, eu vejo a inocência do irmão não através da personalidade dele, mas eu uso a imagem do irmão para lembrar que o ataque é impossível. E é só Perfeito, isso. na mente, né? Na O mente. ataque na mente é É impossível. impossível. Na mente é impossível. E como a mente projetou tudo, isso muda, inclusive, o sonho aqui. Isso. Obrigado, Ingrid. É isso. Perfeito. Obrigada, Márcia. Mas continuando aqui no 2:8, nessa Páscoa eu quero ter a dádiva do teu perdão oferecida a mim por ti e devolvida a ti por mim. Olha aqui a grandeza de Jesus. Ele pede o nosso perdão, que nós o perdoemos, não que ele necessite, porque ele não se acredita pecador, mas para que ele possa dar o perdão a nós, porque isso então é abertura. Por isso que ele pede aqui, como ele diz, ele pede a dádiva do nosso perdão, para que, oferecida para a mim, como ele diz, seja devolvida para ele, porque quem perdoa é perdoado. Então, por isso que nós precisamos perdoar a crença da crucificação, a crença que a gente vinha tendo, e o mundo justifica isso, de que o ataque é possível, de que o ataque é justificável. Então, perdoar a Jesus significa perdoar a ideia que nós tínhamos que ele morreu pelos nossos pecados, porque não há pecados. Então, é isso que Jesus quis provar. Então, ele pode nos oferecer o perdão, ele já o fez, mas nós só damos abertura para receber de volta se nós dermos, porque na lei de Deus, dar e receber vem junto. Não podemos estar unidos na crucificação e na morte. Então, esse sistema de pensamento é separador. Se é separador, como que é possível se unir? Então, é impossível se unir nesse sistema de pensamento. E nem pode a ressurreição estar completa enquanto o teu perdão não descansar em Cristo junto com o meu. Assim como a crucificação, nós não podemos nos unir na morte, a vida, ou então a ressurreição, não pode ser experienciada separada, só na unicidade, só na união do todo, só reconhecendo a todos e a tudo que vive como uno, como o reino vivo de Deus. Então, só reconhecendo essa unicidade é que é possível. E isso aqui no mundo, no sonho, onde aqui nada é real, isso é representado pelo perdão às coisas daqui. Então, perdoando as coisas daqui, nós nos unimos na ressurreição. Uma semana é um tempo curto, e, no entanto, essa Semana Santa é o símbolo de toda a jornada empreendida pelo Filho de Deus. Então, é a jornada onde nós saímos felizes do reino de Deus, triunfais, com ramos, e quando nos damos por conta, nos sentimos culpados, aí nós nos crucificamos e no fim, aceitamos a ressurreição. Então, essa semana simboliza toda a jornada nossa de sonho de sair do céu e da volta a Deus. Quando ele começou, a promessa da ressurreição e o signo da vitória já haviam sido dados a ele. Então, o Filho de Deus, nós como Cristo, quando nós pensamos em separação, a promessa de Deus, Deus imediatamente, o seu Espírito, o Espírito Santo, ele nos deu junto. Então, já havia essa promessa de que nós voltaríamos, a promessa da ressurreição e o signo da vitória. Não deixes que ele caia na tentação da crucificação e lá se atrase. Então, esse Filho Santo de Deus, que somos nós, não nos permitir atrasar por causa
da tentação da crucificação, da tentação de aceitar a culpa da mente que o ego, que o ego tornou real. Ajuda-o a caminhar em paz para além de tudo isso, com a luz da sua própria inocência, iluminando o seu caminho para a redenção e a liberação. Então, como que nós podemos ajudar o irmão, o Filho de Deus, a ele caminhar no seu caminho rumo à redenção e à liberação? Nós vendo ele em inocência. Não a atrases com espinhos e cravos, quando a sua redenção está tão próxima. Mas deixe que a brancura da tua brilhante dádiva de lírios o adiante no caminho para a ressurreição. Então, a cada aspecto da mente, a cada mente separada, que oferece os lírios da paz, mais próximo o Filho de Deus, a totalidade do Cristo que se fragmentou aqui, vem a estar dessa ressurreição. Vou só ver aqui no chat que a Priscila colocou, a inocência do Hitler ou a nossa é igual, porque Hitler, eu e você, somos personagens de uma historinha que o ego está nos contando, uma mentira inventada. Tudo pode ser reconhecido como ilusão, não existindo ordem de maldade ou bondade. Faz tudo parte do mesmo saco chamado ilusão. É assim, Ing, é exatamente assim. Sonho é sonho, não importa o rumo que o sonho toma. Sempre é possível despertar, e uma vez despertado do sonho, sabe-se da irrealidade do sonho. Então, é exatamente isso. Obrigada pela colocação. Mas, seguindo aqui, então, no 4, a Páscoa não é a celebração do custo do pecado. Então, não é verdade que Jesus morreu pelos nossos pecados, não é isso a Páscoa, mas do seu fim. Jesus tomou essa lição especial a seu encargo, ele, junto ao Espírito Santo, fez isso para provar o fim do pecado, que o pecado não pode impedir a mente de ressuscitar de volta para saber da sua real existência junto a Deus. Então, que o sonho não pode atrasar a mente que quer se lembrar de quem ela é em Deus. Então, isso é a Páscoa, é a celebração do fim do custo do pecado, porque não há pecado. Se vislumbrares a face de Cristo por trás do véu, olhando por entre as pétalas brancas, como a neve dos lírios que recebeste e deste como dádiva tua, contemplarás a face do teu irmão e a reconhecerás. Então, se nós olharmos ao irmão, como ele diz aqui, se nós vislumbrarmos a face de Cristo por detrás do véu, nas últimas duas aulas, nas duas sessões, nós tivemos o medo de Deus e erguendo o véu. Então, nós colocamos um véu de pecado, um véu de culpa, encobrindo a face de Cristo. Então, se nós olharmos através desse véu, por detrás desse véu de culpa, nós vamos ver, como ele diz aqui, olhando por entre as pétalas brancas, olhando para a inocência, nós vamos ver a face do teu irmão, a face de Cristo do teu irmão, e reconhecerás ela como Cristo, como totalmente inocente. E essa visão de olhar além do véu, ela é a visão que o Espírito Santo nos oferece. Então, cada vez que nós, pela nossa decisão, escolhermos ver a face da inocência do irmão, ao invés da face culpada que o ego mostrou, nós estamos indo em encontro à dádiva do Espírito Santo. É essa lembrança que ele tem guardado para nós e que ele oferece imediatamente para nós, na nossa lembrança, se nós apenas permitirmos isso. Então, o Espírito Santo quer e ele fica aguardando para nos mostrar essa face inocente do nosso irmão.
Essa é a função dele aqui. E isso ele nos mostra imediatamente, tão logo nós permitirmos, junto com o Espírito Santo, erguer esse véu da culpa, parar de querer ver um custo de pecado, e sim aceitar a completa inocência, a inocência na mente. Como eu sempre tenho frisado, esse curso, ele é um curso de uma atitude mental, ele é de uma decisão mental. Então, não é um curso em comportamento. O comportamento muda automaticamente quando a mente muda. Então, ele vai direto na causa, direto na mente. E na mente, nós somos livres para ver a face da inocência do irmão, e aí nós estamos oferecendo lírios para ele, ou ver ele fracionado, como aqui no mundo físico, e culpado, e aí nós estamos oferecendo a coroa de espinhos. E aí nós estamos nos crucificando juntos. A Ana levantou a mão. Só abrir o microfone, Ana. E eu me veio assim me veio na mente agora, assim, né? Que aqui dentro do sonho, o ego faz tudo para nos confundir mesmo, sempre, né? Então ele inventa 1001 formas de tudo que é jeito para a gente nunca desconfiar que não tem, que isso é só um símbolo que não tem nada a ver com ele o que está por trás do símbolo, né? Todas as forças dele nisso, ele 100% se concentra nisso, o ego, em esconder isso de nós. Então me veio assim, vamos dizer, para ele se perpetuar, né, no sistema de culpa, vamos dizer assim. Então, ele sabe que se eu me comportar de determinada maneira, se eu fizer algo ou deixar de fazer algo, eu vou me sentir culpado. Então, eu estou sempre fazendo aquela mesma coisa. Já virou hábito fazer aquilo, porque eu sei que quando eu faço, eu me sinto culpado. Aquele círculo vicioso, né? E eu imagino que, assim, as pessoas que aqui no sonho, tipo Hitlers da vida, ou quem rouba, enfim, o bode expiatório que a gente diz, né? Eu imagino que tá bem assim, o ego contou para nós que a gente é mal, e para que eu continue confirmando que eu sou mal, eu vou lá e faço horrores no teatro, né? Porque cada vez que eu faço esse horror, eu confirmo separação, eu confirmo que sou mal, eu confirmo que eu destruo tudo e ainda perpetuo o sistema de culpa, porque no fundo eu vou lá e faço algo que é mal, porque eu sou mal, e aí eu mereço ser punido, e aí fica naquele círculo vicioso de pecado, culpa e medo. E é tudo assim, parece que cada coisa é uma coisa. Um é assassino, outro é ladrão, outro é, sei lá, estuprador, outro é, não sei, enfim, não importa a forma, mas ele está fazendo, tá fazendo justamente isso para confirmar que a gente é mal, que a gente pecou, que a gente é assassino. Não é assim que funciona. É assim, e inclusive a inocência na forma física, acreditando que o outro é mal, mas eu agir de forma inocente, como a mente é uma só, o mal ele se sente então justificado, porque para o culpado a culpa é do inocente, porque ele ficou com a parte inocente. Então, se a mente é uma só, e um aceitou o papel de ser o vitimador, e o outro aceitou o papel de inocente, por que sobrou o papel de vitimador para ele? Porque o inocente roubou o papel de inocente. Então, vê que círculo vicioso é esse? Então, esse tipo de inocência, então, se a maldade é escancarada, que não salva, mas a inocência comportamental, o não reconhecimento na mente da inocência, também não salva, porque ela apenas se torna vítima. Por isso que tem a vítima e tem o algoz.
Então, a inocência verdadeira que o curso ensina não é eu buscar um comportamento assertivo. É óbvio que o curso também não diz que eu vou fazer agora algo para ferir alguém. É óbvio que Jesus não está dizendo isso. Não é isso que ele diz. Mas ele diz que a inocência é uma condição de consciência mental de que nós nunca afrontamos a Deus e de que nós não nos separamos do nosso irmão e que a nossa mente ainda é íntegra e unificada a Deus. Essa é a inocência. Não é a falsa inocência que o ego prega aqui, onde aparentemente eu não fiz nada e o outro veio aqui e me roubou tudo. Então, essa é a falsa inocência, que é apenas o outro lado da mesma moeda, a outra face da mesma moeda. Então, tanto ter o papel aqui como agressor, como um papel aqui de aparentemente boazinha, é a mesma coisa na mente, porque a mente é ambos. Embora aqui no sonho, aparentemente, o ego, ele se coloca que ele tem razão nisso, porque, óbvio que no comportamento aqui no sonho, um é diferente do outro, né? Um causa bem mais estragos que o outro. Mas, como eu sempre digo, o curso vai para a mente, porque a mente é real. O sonho, ele é uma consequência natural da mente que projetou os sonhos o sonho baseado no que ela acreditava na mente. Então, se no sonho precisa correção, isso é apenas um sinal que a mente precisa de correção, a mente que precisa de cura. A mente curada não tem como sonhar um sonho doentio. Se o sonho está doentio, não adianta mudar ou curar o sonho. A mente vai continuar doentia, mas curando a mente, nem sequer primeiro vem o sonho feliz, que é o mundo que é o mundo corrigido, que é o mundo já um sonho sem medo. E dentro de um sonho sem medo, de um sonho feliz, nem a necessidade de sonho não é mais necessária. Aí nós estamos prontos para a ressurreição, que é o último passo onde Deus eleva a consciência para o conhecimento, onde já não há mais consciência de dualidade, e sim o conhecimento do céu. Obrigada. Obrigada, Ingrid. Mas, continuando aqui, deixa eu só ver se tem aqui no chat ainda, vou ler aqui da Jaciana. Me veio hoje esse pensamento. O ego é totalmente inconsciente, então, quando começamos a enxugar a ilusão do ego, não é ele enxergando, e sim o tomador de decisão, o sonhador do sonho que decidiu ver com o Espírito Santo. É assim, Ing? Exatamente, o ego nem sequer é real, nem sequer existe. Então, como que o ego poderia enxergar? Claro que didaticamente nós falamos que o ego que faz, que é um sistema de pensamento para nós compreendermos didaticamente que nós, como tomadores de decisão, estamos decidindo, quando estamos com o ego, pelo sistema de pensamento separado de Deus, por aquele único instante de uma pequena, diminuta e louca ideia que tivemos. Nós estamos optando por ela, para nós aprendermos didaticamente a isso, e a escolher novamente, a gente dá nome de ego a isso. Lá na definição de ego, lá atrás, Jesus diz que o ego é um nome para o que não tem nome, porque sequer existe. Então, é bem isso, Jaciana. Mas, continuando então aqui, Jesus aqui no 4:3, ele nos coloca: eu era um forasteiro e me recolheste sem saber quem era eu. Entretanto, pela tua dádiva de lírios, tu saberás. Então, quando nós aceitamos ao sistema de pensamento de Jesus, ou do Espírito Santo, nós estamos aceitando a Jesus. Ele deixa de ser um forasteiro.
No teu perdão a esse forasteiro, estranho para ti, e, no entanto, teu amigo antigo, está a sua liberação e a tua redenção junto com ele. Então, isso vale para Jesus e isso vale para cada um de nossos irmãos. Nosso irmão também é um forasteiro, um desconhecido, nós não conhecemos nosso irmão como sendo o Cristo, até que venhamos a perdoá-lo. No momento que nós perdoarmos a nosso irmão, ele vem a ser o nosso amigo, com A maiúsculo, como Jesus colocou aqui, para que ele venha a ser o Cristo. E como ele diz aqui, então, esse amigo antigo, antes do tempo existir, do espaço existir, esse irmão já era nosso amigo, já era um conosco na nossa mente. E nesse reconhecimento está tanto a liberação do nosso irmão, como a nossa própria redenção. Como a gente viu fortemente na aula passada, que o nosso irmão é o nosso Salvador. Quem tem a dádiva da salvação a nos oferecer é através do irmão que nós vamos voltar a conhecer a Deus. O tempo da Páscoa é um tempo de alegria e não de luto. Olha para o teu amigo ressuscitado e celebra a sua santidade junto comigo. Então, Jesus, ele quer que celebremos a vida na Páscoa, não uma lição específica que ele fez, que foi equivocadamente interpretado por quem assistiu a cena da crucificação. Então, por isso que Jesus diz, olha para o teu amigo, olha para o Cristo que está do teu lado e celebra a sua santidade desse amigo junto comigo. Então, junto com Jesus está nosso irmão e a nossa própria inocência está ali. Pois a Páscoa é o tempo da tua salvação junto com a minha. Então, Jesus simbolicamente usou da Páscoa para ressuscitar. Ele já estava iluminado, mas ele usou esse símbolo para nos ensinar, e ele quer que nós nos unimos à ressurreição, ou seja, que nós nos unimos na mente do Espírito Santo, que vejamos a inocência no nosso irmão, que oferecemos os lírios na Páscoa ao invés da coroa de espinhos, porque se nós oferecermos a coroa de espinhos ao nosso irmão, ela cairá sobre a nossa própria fronte, e nós já não queremos mais o sofrimento, nós cansamos das falsas promessas do ego de trazer paz à nossa mente, e por isso que precisamos escolher novamente, e dessa vez escolher ao Espírito Santo. Então, isso Jesus tinha aqui sobre a Semana Santa, e na próxima aula nós teremos a continuação, é a dádiva de lírios, e que ainda compara, então, essa simbologia que Jesus usa da Páscoa com a condição mental. Então, a condição mental que, inicialmente, como ele diz assim, essa semana da Páscoa que representa bem toda a jornada. A ideia de separar-se de Deus, a ideia, e depois sentiu-se culpado, se crucificou, e depois todos já retornaram, só estamos revivendo nisso. Então, na verdade, a Páscoa real já aconteceu na nossa mente, e nós estamos aqui aprendendo a reconhecer isso, apenas isso. Então, essa é a nossa jornada daqui. Então, com isso, concluo aqui essa sessão. Nós estamos abertos, então, para mais interação. Alguém gostaria de colocar alguma coisa a mais? Hoje nós temos um tempinho, deixa eu ver quem aqui. A Luciana colocou muito obrigada. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Caso contrário, pessoal, eu agradeço muito ao Wagner, levantou a mão, pois não, Wagner, só abrir o microfone. Ah, tá.
Então, eu tenho uma dúvida aqui, que é do livro de exercícios, que acho que tem um pouco a ver, da lição 158 que eu estou refazendo hoje, que é Hoje aprendo a dar como recebo. E tem a ver sobre o roteiro que está escrito. Eu ainda não consegui conciliar. Como o roteiro que está escrito, vou até ler esse trecho aqui, tá? O roteiro está escrito. O momento em que a experiência vem a dar fim à tua dádiva já foi estabelecido, pois nós vemos a jornada apenas do ponto em que ela terminou, olhando em retrospectiva, imaginando que a empreendemos novamente, revisando mentalmente o que já se foi. Então, eu estou com dificuldade de conciliar esse conceito de que o roteiro está escrito ao lado da afirmação de que o tempo pode ser encurtado dentro do nosso livre-arbítrio, dentro da nossa escolha, de sair logo do sofrimento, né? Então, não estou conseguindo conciliar essas duas coisas, o roteiro escrito e o tempo poder ser encurtado. Sim, pode falar. Obrigado, Wagner, por trazer essa questão. É o que eu acabei de falar, tudo já aconteceu num único instante, mas nós estamos revivendo mentalmente, como Jesus diz, a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, a cada fração de segundo, nós estamos revivendo, como ele coloca nessa lição, de trás para frente, de um ponto onde tudo já acabou. Isso aqui sequer está acontecendo novamente, é uma viagem de consciência, uma viagem mental, e onde tudo já acabou, mas nós estamos agora revivendo, criamos o tempo e espaço para conseguirmos reviver isso a cada fracionado, e como tudo já acabou, na verdade, cada perdão que nós praticamos aqui com o Espírito Santo, nós estamos encurtando qual é o tempo da proximidade, onde nós já escolhemos pelo fim. Então, se nós perdoássemos tudo de uma única vez, se tivéssemos uma abertura da mente que ficasse consciente de tudo, nós nos iluminaríamos imediatamente, porque escolheríamos aquele instante onde já escolhemos voltar. Mas como nós ainda estamos num sistema de medo, ainda temos medo das ameaças do ego, então essa jornada é gradativa. O Espírito Santo nos conduz com gentileza para esse instante, e cada perdão encurta, sim, mas na verdade ele encurta não no tempo e no espaço, que nem sequer existe, não é real, mas na nossa escolha imaginária de reviver isso. Não sei se clareou um pouco, Wagner. Sim, clareou. Obrigado. Alguém tem mais alguma colocação? Oi. Oi, sim. Uma das coisas que eu, baseado nisso, né, do roteiro tá escrito, que eu observo muito aqui, eu acho que tem muito a ver com o que a gente aprendeu até aqui, assim, que nessa última leitura mesmo. Acho que até aqui, Jesus deixou bem claro, ele deixa bem claro para nós como o ego funciona e quais são as armadilhas que a consciência pode usar para se acreditar separado de Deus, né? Então, o roteiro ele está escrito e aparentemente ele sempre vai estar escrito, porque é a ideia do ego, é a ideia de separação. Então, tudo que a gente percebe aqui, bom, mal, Hitler, sei lá, o Arcanjo Miguel, seja lá qual seja o símbolo que as consciências buscam aqui para dar significado à sua existência, na verdade é assim, o roteiro ele está escrito, só que o que é que eu vou fazer com o que Jesus nos ensinou até aqui? Eu vou usar o roteiro para reconhecer que ele é falso e que eu sou o filho de Deus, ou vou usar o roteiro para eu só lembrar de Deus quando eu estou no aperto, né? Para eu lembrar da salvação quando eu me conecto com coisas que eu não gosto no roteiro. Porque se o roteiro está escrito, o perdão ele tem que ser para tudo, porque eu gosto e porque eu não gosto. Mas o que eu percebo aqui, muito na minha prática, e que é uma tentação, a gente tem o hábito de lembrar do perdão só quando a vaca vai para o brejo. Inicialmente, né? E é até para não nos amedrontarmos, inicialmente
Começa por aí. Mas depois a mente começa a perceber que tudo que é diferente é o mesmo. Sim, e aí o que acontece? Então, para a gente abreviar o tempo e se livrar do roteiro, tá muito, eu sinto aqui na minha prática que está muito ligado à minha decisão de procrastinar a única meta que eu tenho nesse mundo. Então, enquanto eu ficar inventando várias metas, eu vou ficar o tempo todo voltando para a roda do hamster, que é voltar para o roteiro e fazer. Você falou uma coisa muito que está na minha mente na aula passada. Você disse assim, que por mais que a gente chegue no nível mais alto de entendimento de Deus, se eu não decidir, eu vou voltar aqui a ter que cumprir todo o caminho de volta. Então, assim, para o que eu sinto aqui, né, e tento manter minha mente atenta, não é colocar minha atenção no roteiro tá escrito ou não tá escrito, eu sou o filho de Deus e eu quero essa experiência usando esse roteiro. É o propósito, o novo propósito para o mesmo roteiro. Eu quero usar esse roteiro para lembrar que ele não existe, não para eu ficar procurando a saída dentro dele. Perfeito, o propósito do Espírito Santo para aquilo que o ego fez. Essa função do Espírito Santo e o nosso despertar passa por isso. Por aceitar o propósito, o novo propósito, escolhe novamente o novo propósito do Espírito Santo. Então, o que eu sinto é que Jesus fala assim, você é o Filho de Deus, você é Cristo. E aí eu vou para o roteiro e fico tentando tornar Cristo o personagem. Mas eu já sou Cristo fora do personagem. E é aí que o roteiro se dissolve. Não sei se fez sentido. Faz todo sentido. E cada perdão desfaz a necessidade de revivermos o roteiro. Por isso que nas lições ele fala que um perdão pode encurtar 1000 vidas ou mais. Não que elas sejam reais, mas a nossa decisão por reviver mentalmente, ele não é mais necessário. Então, por isso que estava nessa colocação anterior também do Wagner. Obrigado, Ing. Obrigado, Wagner, por nos lembrar disso. Obrigado. Obrigado. Deixa eu só ver aqui no chat. A Rafaela acabou de colocar, eu não estou transtornado pela razão que imagina. É bem isso. E a Priscila colocou, Ing, no comportamento, quando temos filhos, como fazer para ver a inocência sem ser relapsos para ajudá-los com os limites necessários? É só ter confiança e tranquilidade e ver o personagem, mãe, fazer o que tem que ser feito com a ajuda do Espírito Santo? Exatamente. Então, no comportamento, tem que fazer o que é necessário fazer. Dar limites, sim. Colocar-se com toda a clareza, com toda a firmeza, o que é para dentro do roteiro, aqui, dentro do cenário aqui, ainda é necessária a educação. Então, fazer o que deve ser feito dentro do sonho, que é o mais assertivo no sonho. Mas na mente, no pensamento, ali a gente vê ao Cristo. E ela continua aqui dizendo, a paz da mãe que sabe agora escolher a inocência e os mensageiros da paz. Sim, a mãe que sabe desses mensageiros, ela está confiante que o Espírito Santo vai guiá-la a se conduzir, a ter a firmeza necessária aqui, a colocar os limites necessários aqui no sonho para criar esse ser, esse filho, essa filha, dentro das melhores possibilidades, dentro do que melhor for para essa pessoa, esse ser também, quando o seu tempo de chegar, de ter condições de aprender sobre a inocência, sobre a mente, que ele tenha uma condição saudável para isso. Então, no mundo aqui fazer o que tiver que fazer, mas sempre na mente, tendo em consideração que é o Cristo que é esse filho. Então, isso são questões de níveis, não confundir o nível. No nível aqui comportamental, é necessário, sim, agir como uma mãe segura e firme,
e amorosa ao mesmo tempo. Mas na mente, no instante santo, é ali que ela reconhece a inocência desse ser que é parte dela, que daí já não existe mais mãe e filho, existe uma mente só. Deixa eu ver aqui da Maria Francisca. Se o roteiro do ego é tudo ilusão, e se não há hierarquia de ilusão, o perdão é reconhecer a ilusão, liberar o medo e voltar para Deus? Sim, em última instância, assim, é isso que a prática do perdão quer nos ensinar, que todas as situações são o mesmo, porque nós ainda não acreditamos. Nós acreditamos que um pequeno desconforto com uma situação é menor, por exemplo, do que um câncer galopante em fase final. Então, sim, a Maria Francisca, o teu raciocínio está correto, mas nós, como tomadores de decisão, ainda precisamos aprender isso na mente, e para isso o curso está nos guiando nessa jornada, para realmente aprendermos que tudo é o mesmo, tudo é ilusão, e por isso o perdão se deve a tudo. Bom, pessoal, eu creio então que nós podemos encerrar aqui. A Priscila só colocou obrigada, Ingrid. É o Espírito Santo que nos dá essa visão, e ele nos dá mesmo. Ele nos dá mesmo. O personagem é só conflitos. A confiança que ele, sim, a fé é experimentada aqui, amém. É justamente isso. E com isso, então, concluo aqui a nossa aula de hoje, e fica o convite para nós continuarmos a estudar esse capítulo sobre a visão da santidade. Vou encerrando aqui a gravação, pessoal. Gratidão a Jesus por nos trazer esse entendimento.